juntos a nossa Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo de número 4. Estamos aqui num estudo sobre o sal e a gente viu inúmeras pregações, né? Que o sal ele faz a diferença onde, irmãos? No lugar, no ambiente aonde ele está. E nós vimos ali o povo de Israel, né? No Salmo 95, nós vimos o povo de Israel que passou por um lugar determinado no deserto, que era um lugar, né, irmãos, de prova. E eles foram reprovados nessa prova. O que eles fizeram quando eles foram reprovados? Eles reclamaram, eles murmuraram contra Deus. Mas eu quero mostrar para você hoje esse homem de Deus, esse homem chamado Josué, que passou pelo deserto, diga, ô glória, e entrou onde, irmãos? Entrou na terra prometida. E ali na terra prometida, irmãos, chegando, atravessando ali já o Jordão, uma das primeiras coisas que Josué faz é levantar ao Senhor um altar. Amém? Olha só o que diz Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, versículo 19, diz assim, irmãos: subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se, presta atenção, marca esse lugar, né? E alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E o que Josué fez, irmã Dani, ali nesse lugar chamado Gilgal? E o versículo 20 diz, né? E as 12 pedras que tinha tomado do Jordão. O que diz? Levantou Josué em Gilgal. Para um pouquinho aqui, irmãos, e olha para a irmã Dani. Eu quero falar para vocês sobre esse homem e eu quero falar para vocês sobre este lugar chamado Gilgal. E irmã Dani, o que significa Gilgal? Nós vimos que Massa, aquele lugar, né, no deserto, significava provação, teste. Irmã Dani, Gilgal significa o quê? Significa círculo de pedra. Olha que coisa linda, irmã. Por que círculo de pedra? Porque quando Josué chegou ali, o que ele fez, irmãos? Volta um pouquinho atrás aqui, ainda no capítulo 4, às vezes a pessoa acha que só Moisés abriu o mar, né? Quem sabe que Moisés abriu o mar vermelho? Você sabe? Pois é, só que Josué, né, ali o discípulo de Moisés, ele também foi usado por Deus para abrir as águas, né? Só que as águas do Jordão, irmãos. E no pior momento, no momento de enchente, o que Josué foi usado? Foi usado por Deus para conduzir aquele povo. Só que foi diferente. Moisés pegou o cajado, pegou a vara, mandou o povo marchar, eles foram avançando e as águas se abriram e o povo passou em seco. Com Josué foi diferente. Depois você pode ler o capítulo 4, né? O que aconteceu? Os sacerdotes, né, aqueles que ministravam diante de Deus, eles foram na frente e eles foram levando a Arca da Aliança. E eles começaram a pisar, irmãos, na água. Imagina só, eles começaram a pisar na água e conforme os sacerdotes eles iam pisando sobre as águas, olha a atitude de fé. Olha como eles precisaram crer em Deus. E eles foram indo e as águas foram abrindo. A Arca da Aliança parou no meio do Rio Jordão. Olha que forte. E aquele rio, em tempo de enchente, ali aberto, e o povo começou a passar. E lá no meio do Jordão, qual foi a direção, irmãos, que Deus deu ali para Josué? Diz assim, Josué capítulo 4, versículo de número 1, e diz: e sucedeu, pois, que acabando
tribo, um homem era para tomar. E mandai-lhes dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes. Pegaram o que, irmãos? 12 pedras, e levai convosco a outra banda, e depositai-as aonde, irmãos? No alojamento em que haveis de passar a noite. E chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. Então ali 12 pedras. Irmã, aqueles 12 homens iam terminar de atravessar o Jordão, irmã Dani, carregando uma pedra. Sim, carregando uma pedra. Parece loucura, né, irmãos? Mas para que eram essas 12 pedras? Aí no versículo 6 diz assim, ó: para que isto seja o que, irmãos? Por sinal, por lembrete entre vós, quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significam este amontoado de pedras, né? O que significa, pai, estas pedras? Era o que, irmãos? Era um sinal, era um lembrete que deveria ser falado para os filhos, que deveria ser passado, irmãos, de geração em geração. E Deus deu até a mensagem, versículo 7. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram. Aonde? Diante da arca, a presença de Deus, né? Diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim, olha só, que estas pedras serão o que, irmãos? Por um tempo só? Serão por quanto tempo? Para sempre, por memorial, diante dos filhos de Israel. Olha só, a pedra, irmãos, quanto tempo a pedra dura? Irmã Dani, para sempre, né? Não tem o que, irmãos? Não tem fim. Assim também a pedra, ela representa Jesus. A pedra, irmãos, ela representa a palavra. A palavra que Deus nos dá hoje, a rocha que Deus nos dá hoje, não pode cair, irmãos, num esquecimento. Não, nós precisamos pegar essa pedra, precisamos pegar esta rocha e, diz a palavra, levar para o nosso alojamento, levar para a nossa casa, levar para o nosso coração, levar para a nossa vida, levar para os nossos filhos, para que sempre que a gente olhar para aquele amontoado de pedras, a gente possa lembrar que Deus abriu o Jordão, que Deus fez milagres, que Deus nos curou, que Deus nos salvou, que Deus nos deu um chamado, que Deus nos deu um propósito. Sempre que nós olharmos para aquela pedra, nós vamos lembrar. Amém? Imagina só você, o Davi, né, que venceu lá o Golias com o quê, irmãos? Com o quê? Como é que nós vamos vencer os nossos gigantes? Por quê? Com a pedra da palavra de Deus. Imagina cada vez que Davi olhava para um gigante, olhava uma pedra, o que ele lembrava? A vitória. Ele lembrava, né, irmãos, o poder de quem? O poder de Deus. Então nós precisamos ter diante de nós memoriais da palavra de Deus. A pastora Neloci fala que o melhor amigo, irmãos, da memória é o papel e a caneta. Quando uma pessoa está estudando para um concurso, está estudando para uma prova, né? Ela coloca a cola da matéria em tudo quanto é lugar. Bota no espelho,
bota na geladeira, bota na cabeceira da cama, bota no celular, bota no bolso, né? Por quê? Porque ela precisa estudar, porque ela precisa lembrar da matéria, porque ela precisa estar o quê, irmãos? Ali estudando aquela matéria. Se você for ler em Malaquias, anota aí para você ler em casa depois, né? Ali em Malaquias, onde diz, né, que veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 3, né? Ali um pouquinho antes, fala que diante de Deus há um memorial com o nome daqueles que temem, daqueles que respeitam a Deus. Será que Deus esquece de alguma coisa? Será que Deus esquece? Será que Deus tem amnésia, irmãos? Será que Deus tem problema de memória? Deus não tem. Mas mesmo assim, diante dele, tem um memorial com o nome daqueles que são salvos, daqueles que temem e respeitam a palavra de Deus. Então, se Deus que é perfeito, Deus que é o nosso Pai, Deus que é o nosso exemplo, tem um memorial. Quem sou eu para não ter? Amém? Então nós precisamos, irmãos, ter esses lembretes, né, da palavra de Deus. Deixa marcado aqui, se precisar, né, nós vamos voltar. Mas olha aqui outros exemplos. Provérbios, vamos abrir a nossa Bíblia? Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo 6. Eu tentando lembrar ontem, né, essa palavra aqui de provérbios, e eu não queria pesquisar no Google, né? Porque senão fica fácil. Tudo a gente pergunta para o Google e não exercita o quê? A memória e a cabeça, né? E eu comecei desde o capítulo 1, olhar, ler as partes que estavam marcadas na minha Bíblia, perguntando, Deus, cadê, né? Cadê aquele versículo? Espírito Santo, o Senhor me conduziria na verdade, me ajuda. Às vezes a gente substitui o Espírito Santo pelo Google, misericórdia, né, irmãos? Então eu comecei fazendo assim e eu fui passando, irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 6. E eu vi tantos lembretes que nós precisamos ter sobre a palavra de Deus. Então depois, se você quiser conferir, né, quiser ler, você pode ler em casa. Mas aqui no capítulo 6, Provérbios 6, versículo de número 20, Deus ele fala assim, ó, filho meu, faz o quê? Guarda o mandamento de teu pai. O nosso pai é Deus, né? E não deixes as leis da tua mãe, que representa ali, né, a igreja. Irmão, o que eu tenho que fazer com a palavra? O que eu tenho que fazer mandando com os mandamentos de Deus? Versículo 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os aonde, irmãos? No teu? Pendura onde? No pescoço. Tem gente que é tão esquecido que a pessoa diz, só não esquece a cabeça porque tá... só não esquece a cabeça porque tá grudado. Tá grudado através do quê, irmãos? Através do pescoço, né? Então o teu pescoço, glória a Deus, não vai sair daí, né? O teu pescoço, glória a Deus, você não vai extraviar. Mas pendurado no pescoço deve estar o quê, irmãos? A palavra de Deus, né? Irmã, vou andar com a Bíblia pendurada no pescoço? Não é isso. É ter lembrete, amém? É ter o que, irmãos? Memorial. Para facilitar um pouquinho, para você entender, pula para o capítulo 7. Eu falei que Provérbios é cheio de memoriais, né? Capítulo 7, versículo de número 2. Deus ele fala assim, ó, guarda os meus mandamentos, as minhas pedras, né? Guarda os meus mandamentos e faz o quê? Vive e pratica, e a minha lei como a menina dos teus olhos. O que é a menina dos olhos, irmãos? É a íris. É a parte mais sensível, o que é dos nossos
olhos. Que nós temos que fazer o quê? Tem que proteger. Tem ou não tem? Saiu na rua esses dias, foi segunda-feira que passou, né, irmãos? Fui levar a André no curso. Que ventania! Levantava folha, levantava poeira. E eu disse para ela, protege os teus, porque depois entra um cisco, fica como? Fica ardendo, fica incomodando. Às vezes a gente consegue limpar, né, irmãos? Tirar aquele cisquinho, mas ainda o olho continua o quê? Irritado, porque machucou. Então o olho é uma parte sensível, que deve ser guardada. Assim também, irmãos, a palavra de Deus, né? Assim também os mandamentos de Deus, eles devem ser guardados. A palavra de Deus diz, né? Escondi a tua palavra. Aonde? No meu coração, no meu interior, para eu não pecar contra ti. E aí o versículo 3 fala assim, ó. Ata-os. Aonde? Aos teus dedos. E escreve-os na tábua do que, irmãos? Do teu coração. Então, a palavra de Deus diz, pendura no teu pescoço. Ata nos teus dedos. Lembra quando a pessoa precisava lembrar de alguma coisa? Pegava uma caneta e o quê? Escrevia na mão. Não era assim? Aí a gente olhava, o que é isso? Ah, não, você quer para mim não esquecer que eu tenho que fazer tal coisa. Não é assim, irmãos? Quem já fez isso? A irmã Dani também, né? Mas eu digo para minhas filhas, não risca nas mãos. Ai, mãe, por quê? Porque o nosso corpo é de Deus. Não risca nas mãos. Pega o papel, pega o post-it, né? Quando eu vejo a mão riscada, já vem cá, deixa eu ver o que é isso. Né? Eu tenho isso no meu coração, me incomoda, né, irmãos? Mas o que isso é? É um tipo de lembrete. Quando você está lá se organizando, quando eu for no mercado, né? Eu vou ter que anotar lá o lembrete. O pastor sempre fala, tem que comprar uma esponja nova de louça, que essa esponja não é boa, né? A gente vai no mercado, o que acontece, irmãos? Esquece a esponja, né? Então o que faz? Faz lá o quê? Uma listinha, um lembrete, seja na porta da geladeira. A gente usa bastante, né, irmãos? O celular, sim ou não? Usa bastante. Na maioria dos casos, é difícil a pessoa esquecer o celular por muito tempo. É ou não é? Às vezes está sempre o quê? Aos olhos, ao alcance, né? Então coloca ali lembretes da palavra de Deus. Faz diante de você, né, memoriais, que você possa olhar e lembrar, né? Que você possa olhar, que você possa voltar àquele lugar, àquele momento que Deus falou com você. Já aconteceu, irmãos, de você entrar num lugar e o cheiro te trazer uma memória? Já aconteceu? Já aconteceu de você olhar alguma coisa e você olhar aquilo e te trazer algo à memória? Sim ou não? Os nossos sentidos, eles nos trazem coisas à memória, né? Seja ali o olfato, né? Seja a visão, seja a audição. Eu lembro quando a gente ficou sabendo que o pastor Victor estava sendo transferido, né? Nós estávamos na sede e aí a pastora Alicene, né? A guriazinha dela estava com um playback, estava cantando junto. E ela cantando, e ela falou assim, eu não gosto. Não gosto que ninguém cante em momento de despedida. Aí eu falei, por que, pastora? Ela falou assim, porque depois, sempre que eu estiver no altar e eu ministrar aquele louvor, isso vai me trazer à memória aquele momento de despedida, né? Então, irmãos, nós precisamos ter diante de nós, né, o nosso Gilgal, o nosso lugar onde nós levantamos o nosso altar. Nós olhamos para as nossas pedras e nós lembramos as promessas de Deus, né? Eu brinco, o meu avô me entregou para Deus, sabe aonde, irmãos? Em Porto Alegre, na Ipiranga, né? Agora eu estou pertinho aqui, né, de Porto Alegre, estou pertinho da Ipiranga, mas um tempo atrás, ainda aqui em Alvorada, acho que não faz nem um ano, né? Nós estávamos andando em Porto Alegre, o pastor, essa aqui então é a Ipiranga, nós tentando se localizar, né? E ali, quando eu ouvi aquilo, essa aqui é a Ipiranga, o que eu lembrei? Daquela oração do meu avô, né? Me entregando a Deus. Eu falei, Deus, aqui foi aonde tudo começou.
né? Eu não tinha despertado ainda para essa palavra Gilgal, né? Mas eu poderia dizer, Deus, aqui foi o meu Gilgal, o meu início na terra prometida, né? O meu início da minha caminhada com Deus, né? Das promessas, das bênçãos de Deus. E tem, irmãos, tem aquela palavra que nos leva no começo, que nos leva no princípio, tem aquele louvor. Quem tem o louvor do começo? Quem tem o louvor do princípio? Você tem? Irmã, quando eu escuto aquele louvor, eu lembro, irmã Dani, daquele momento eu aceitando Jesus, daquele momento eu sendo batizado no Espírito Santo, né? Ai, irmã Dani, quando eu leio essa palavra, eu lembro lá quando Deus me chamou para ser um obreiro, né? Quando Deus me chamou para a salvação. Então, isso, irmãos, traz a memória, né? E o que nós vamos estudar a partir daqui na sexta-feira? Se você quiser ler a partir, né, do capítulo 1 em diante e marcar todas as vezes que fala sobre Gilgal. Eles fizeram um acampamento ali e eles avançavam. Você vai ver depois daqui, eles indo para Jericó. Eles foram para Jericó para quê, irmãos? Para guerrear, sim ou não? E guerrear cansa ou não cansa, irmãos? Então eles foram para Jericó, e você sabe que Jericó, eles não venceram na espada, eles venceram como, irmãos? Na caminhada, na obediência, sim ou não? Eles davam as voltas em volta das muralhas e foram durante ali, 7 dias, né? Foram durante 6 dias, depois foi mais voltas. E então, imagina, eles caminhavam aquela distância toda, cercavam, eles cansavam, sim ou não? Para onde que eles voltavam? Para onde eles voltavam, irmãos? Para Gilgal. Para quê? Para renovar as forças, para mais um dia de caminhada, para mais um dia, irmãos, de vitória, para mais um dia, irmãos, o que? De obediência. Então, na nossa caminhada com Deus, não é só guerrear, não é só lutar, não é só derrubar gigante. Nós precisamos ter os nossos momentos de renovo. Nós precisamos, irmãos, ter aqueles momentos de recarregar as nossas forças, né? De recarregar ali a nossa bateria espiritual, né? Por exemplo, eu estava ruim da garganta, não consegui pregar a semana passada, né? Eu fiquei quase 15 dias, irmãos, com a minha voz rouca, né? Quase 15 dias com a minha voz rouca. Mas como que eu vi isso, né? Como um momento, uma oportunidade de buscar por mim, né? De buscar para mim, de me renovar, de cuidar o quê? Da minha vida espiritual. E nós precisamos ter esses momentos, né? E nós chegamos, nos abrigamos, olhamos para o nosso altar, adoramos a Deus, descansamos e temos ali o quê? A nossa força, o quê? Renovada, né? Então não é momento de parar, não é momento de desistir. Irmã Dani, eu estou muito cansado, vai para o teu Gilgal, amém? Te abriga, levanta o teu altar, lembra das promessas de Deus, traz à memória aquilo que te dá esperança, traz à memória, irmãos, aquilo que Deus já fez, o como você atravessou lá o Rio Jordão a seco e o que estava lá segurando as águas? A presença de Deus, amém? É a presença de Deus, irmãos, que nos coloca de pé, é a presença de Deus que nos fortalece, é a presença de Deus, irmãos, que nos dá ânimo para avançar, para prosseguir, né? Para estar diante de Deus. E isso a gente pode ver muito na vida ali do Josué. Mas antes de nós ver um pouquinho mais ali com Josué, olha só aqui em Abacuque, vamos abrir lá, irmãos? Abacuque. Então até Deus tem o quê? Um memorial, né? E nós precisamos o quê, Dani? Também ter um memorial, né? A gente vê João escrevendo Apocalipse, o anjo de Deus aparece para João e diz para João, escreve,
Escreve tudo o que tu está vendo, escreve tudo o que você está ouvindo, né? A mesma coisa também Deus falou para Abacuque, né? E a mesma coisa o pastor Moisés fala para a igreja de Alvorada. Fala ou não fala? E o pessoal me escuta na gravação, né? Tem pessoal de Bagé, o pastor dizia também. Tem pessoal de Bento, o pastor dizia também, né? Tem o pessoal de Charqueadas. A gente ficou quase 5 anos em Charqueadas, irmãos. Quando a gente saiu de lá, todo o povo tinha caderninho, né? Todo o povo tinha caderninho. Tem gente aqui em Alvorada que nem caderninho tem. Irmão já tem cadernão. Comecei mandando com uma caderneta. E aí é tanta coisa que eu anotei que eu já ampliei aqui a tela, né? Já escreve na Bíblia, já escreve no celular, já escreve no caderno grande, né, irmãos? E naturalmente falando, quando você está ouvindo, vendo, ouvindo, né, e escrevendo, você consegue absorver mais, né? Você consegue aprender mais, né? Então é importante isso. Tanto é que está escrito aqui, ó, Abacuque capítulo 2, Abacuque capítulo 2, versículo de número 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve. O que está escrito aí, irmãos? Escreve, anota a visão e a torna o que? Bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo, o que, irmãos? Passa, né? Olha aqui para a irmã Dani, a nossa vida é uma correria, sim ou não? Quem vive na correria? Então a palavra de Deus diz, mas na correria não pode esquecer da visão, né? Na correria não pode esquecer o que, irmãos? Da palavra. Para isso tem que ter o quê? Tem que ter anotado, né? Anota. Irmã Dani, eu gosto de ler a Bíblia de manhã. Deixa a Bíblia já do lado da cama. Quando você levanta, a primeira coisa que você vai ver é o quê? É o celular? Vai atualizar o Zap? É isso? Aí você já vai pegar e já vai abrir, né? Às vezes, irmãos, eu deixo às vezes não, né? Muitas vezes, os irmãos que me acompanham aqui, que descem lá embaixo, é raro o dia que a minha Bíblia não está aberta em cima da mesa. Sim ou não? Quem já viu aqui, ó, levanta a mão alta, assim, quem já viu? Porque a mesa é grande, a Bíblia fica na ponta da mesa, eu vou lá, dou uma cozinhada, eu passo o olho na Bíblia, eu olho alguma coisa que está anotado, porque estou na correria, irmãos, estou na correria, mas a visão, a palavra, está ali diante dos meus olhos, né? Então a gente tem que manter vivo isso, é um memorial, é um lembrete, não pode deixar cair no esquecimento. E isso aconteceu na prática mesmo, na vida de Josué. Olha só aqui, irmãos, Josué, volta lá. Agora nós vamos ver o capítulo 1, né? Josué capítulo 1. Quando Moisés morreu, imagina só, irmãos, a insegurança do Josué. Imagina só. Moisés foi um ótimo líder. Conversava com Deus lá face a face. Teve os mandamentos, teve a revelação lá do tabernáculo, né? Deus deu as leis, deu os mandamentos para o povo. Moisés era um homem de intimidade com Deus, irmãos. Moisés era um bom líder, uma boa autoridade, né? Paciente, manso, sim ou não? Sim. Na maioria do tempo, né? Que a gente sabe que ele quebrou lá as tábuas, que ele feriu lá, né? A rocha, mas na maioria do tempo, olha que mansidão que ele tinha com aquele povo, né? Que era um povo difícil de tratar. E aí então Moisés morreu. Imagina a insegurança do Josué de liderar o povo.
de representar a altura. Esses dias eu tive que dar aula da grade no lugar do pastor e falei, meu Deus, não é qualquer professor, né? É o pastor Moisés, é professor de professor. E eu dizia assim, eu não consigo, eu não posso, eu não sei falar, né? Juntou lá o Isaías, o Jeremias, né? Sou pesado da língua, eu vou gaguejar, não faço de uma criança, vou ter que comer muito arroz e feijão. Acontece ou não acontece? Se eu chamar aqui para pregar no meu lugar, né? A irmã Di, a irmã Mara, a irmã Eva, oh Jesus amado, o Brian, misericórdia, né? A Grace, vai dar aquele frio na barriga, dá ou não dá, irmãos? Aquele temor, né? Eu lembro quando eu estava indo para a reunião das mulheres, pregar em Porto Alegre, altar da sede. E eu falei, meu Deus, a André falou, mãe, o que a senhora vai pregar? Ela disse no carro. Mostrei a minha agenda, irmão, sem nada. E eu falei, isso daqui, ó. Nada. Mãe, senhora, o que a senhora vai pregar? Eu falei, eu não sei, estou me preparando para tudo, mas não sei o que pregar. Deus vai ter que me usar. Aí depois a André falou, mãe, era sério mesmo que a senhora não tinha nada preparado? Eu falei, olha, eu estudei, mas certeza mesmo de alguma coisa eu não tinha. É só Deus, irmãos. É só Deus. E Deus encoraja ali Josué. E olha o que Deus fala para Josué. E hoje é para nós. Diga, hoje é para mim. Amém? Aí diz assim, ó. Capítulo 1, Josué capítulo 1. Versículo de número 5, diz assim, ó, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Olha a promessa de Deus, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Ó Josué, a missão é tua, mas você não vai sozinho, ô glória. Diga, eu não estou sozinho. Diga, Deus me deu uma missão, mas Deus está comigo na missão. Por isso a importância, irmãos, do altar. Porque no altar que está a presença de Deus. Nós temos que consultar a Deus, consultar ao Senhor, depender do Senhor, né? Nós temos que estar nesse lugar de altar. E aí diz assim, no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que daria. Versículo 7, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para quê? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. E podemos dizer, até o fim, né? Versículo 8, não se aparte da tua boca. O que, irmãos? O livro, a palavra. Antes, medita, te lembra, te ocupa nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho prudentemente. Então, irmãos, te conduzirá, né? Então a palavra inicial de Deus para Josué é cuida da palavra, medita, te ocupa, fala, traz memória, vive, anda, não te desvia. É palavra, palavra, palavra e palavra. E aí você vai ver na caminhada de Josué, volta e meia Josué voltando a esse lugar de renovo, voltando lá ao Gilgal, voltando lá ao princípio. E quantos anos, irmãos, Josué viveu? 110 anos, sem se desviar
versículo de número 1, diz assim, ó. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor deu repouso, livramento de guerra, né, a Israel, de todos os inimigos em redor. Como é que estava Josué? E Josué já estava velho e entrado de dias. Versículo 2. E chamou Josué a todo o povo e aos seus anciões e aos seus cabeças, né, os líderes ali, e aos seus juízes e aos seus oficiais. E disse-lhes: eu já sou velho, avançado de dias. E o versículo 3. E vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas as nações. Por causa de quem? Por causa de vós. Porque o Senhor, o vosso Deus, é o que, irmãos? É o que pelejou por vós. O que Josué está fazendo, irmãos? Trazendo a memória. Ei, agora vocês estão em descanso. Ei, já faz 110 anos, já estou velho. Mas não esqueçam que foi Deus que deu vitória. Mas não esqueçam que antes desse repouso tinha guerra. E quem estava lutando por nós era o próprio Deus. E olha o que ele diz aqui, irmãos, o versículo de número 6. Esforçai-vos. Quantas vezes Deus falou para Josué: se esforce, seja forte, seja corajoso. E ele lá com 110 anos, ele tinha esquecido a mensagem que ele recebeu. Ele estava passando. Ele estava dizendo: eu não vou mais estar aqui, eu já estou avançada em dias. Vocês vão precisar se esforçar. Esforçai-vos muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, a que Deus deu para Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para... O que era, irmãos? A mesma palavra. Josué estava vivo, mas a palavra também estava viva. Aonde? No coração de Josué. Por que, Dani? Porque ele tinha momentos de renovo. Porque ele trazia memória. Porque ele meditava. Porque ele se ocupava, irmãos, da palavra de Deus. Eu não tenho tempo aqui de avançar, de continuar, mas na minha Bíblia tem um subtítulo. Acima do versículo 24, na minha Bíblia diz assim, ó: Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por eles. Alguém tem um subtítulo assim? O que diz na tua, Grace? Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Olha só, Josué traz a memória. Toda a promessa, toda a palavra, ele não deixou cair no esquecimento. E aí, irmãos, teve tanta bênção que Josué, né? Só Josué e Caleb foram o quê? Aqueles que conseguiram entrar na terra prometida, fora os de 20 anos para baixo, né? Então, realmente, Deus fez o caminho de Josué prosperar. E olha a promessa que Deus deu para Josué. Eu vou ler aqui com você para nós orar, né? Olha o que fala no versículo 9, Josué 23, 9. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes, numerosas nações, inimigos, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o
dia de hoje. Levanta o dedo assim, ó. Levanta o dedo assim. E diga: nenhum inimigo ficará de pé diante de mim, porque Deus está em mim. Diga: a doença, a enfermidade, a miséria, a briga. Diga: nenhum inimigo ficará diante de mim. E o versículo 10 diz assim, vamos ler: um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor, o vosso Deus, ó glória, que peleja por vós, como já vos tem dito, como vos tem falado. Então, quando nós ficamos na promessa, na palavra, na rocha, é Deus que guerreia por nós. E é um homem só, é nós com o poder de Deus, e afugenta milhares. Diga: ó glória. Então nós vamos orar agora, irmãos. Feche a sua Bíblia agora. Feche a sua Bíblia. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, com alegria. Glória a Deus.